Vamos imaginar uma situação curiosa, né? Você é convidado para um churrasco na casa de amigos e eles começam super trivial com uma linguicinha, coraçãozinho de frango, aquela maionese, aquele negócio. Aí o fulano pega e diz, olha, eu vou agora servir uma carne especial. Quando um filósofo famoso, principalmente se for brasileiro, fala sobre alimentação, consumo de carne, churrasco, a gente fica de olho e tem que ter um vídeo react. Quem que falou sobre o tema dessa vez? O professor Clóvis de Barros Filho. Professor Clóvis de Barros Filho, bem-vindo ao vídeo react aqui no canal Vegflix. Pondé, não fica com ciúmes não, hein? Eu sou o Ricardo Laurino e você está no Vegflix. Eu já tinha falado isso, né? Professor Clóvis, manda lá, bem-vindo. Nada, só tô pensando. Eu queria pensar o comer do ponto de vista moral. Comer do ponto de vista moral. E o comer do ponto de vista moral, claro, é uma reflexão que nada tem a ver com a reflexão nutricional. Então, alguém dirá, isso eu como, mas isso eu não como. Né? Então vamos imaginar uma situação curiosa. Né? Você é convidado para um churrasco na casa de amigos e eles começam super trivial com uma linguicinha, coraçãozinho de frango, aquela maionese, aquele negócio. Aí o fulano pega e diz, olha, eu vou agora servir uma carne especial. Você então acaba comendo, parece um pouco com frango, pareceu macia, mas não era frango, porque frango você conhece bem as partes e tal, aquilo tinha um formato que não coincidia com as partes do frango. E ele termina dizendo que aquilo era antebraço humano, né? Antebraço humano. Você então se levanta, assim, na indignação máxima, você se revolta, você ameaça chamar a polícia, você se debate, você se sente ultrajado, você se sente e tiriri, pororó e parará. E aí o churrasqueiro pergunta, escuta, mano, já comeu mesmo? Agora senta aí, né? Que eu ainda não servi os glúteos, que é claramente a parte mais saborosa e tal. E a pergunta que o cidadão faz, o churrasqueiro, é... Qual o fundamento da tua indignação? Você comeu frango, comeu porco, comeu carne de vaca, comeu, portanto, carne animal. E aqui você está comendo carne animal. A única coisa é que é animal humano. Aonde está o problema? Olha aí que interessante. Esse exemplo que ele dá sobre o antebraço humano é meio parecido com a argumentação que a Melanie Joy, psicóloga, né? PhD americana, e que publicou a obra Por que Amamos Cachorro, Comemos Porcos e Vestimos Vacas. Ela traz no início do seu livro essa situação, só que não é com um antebraço não. Ela fala que no jantar o anfitrião está servindo um animal, um cachorro, na verdade, um Golden Retriever. E aí as pessoas ficam, como assim? Como você está me servindo o cachorro e não me avisou? Então ele criou aí um exemplo um pouco mais, digamos assim, forte, porque quando a gente fala sobre corpo humano, consumir, né, canibalismo e tal, dá uma repulsa e as pessoas acham que é viagem falar disso. Mas olha que interessante, ele entrou nisso, entrou nessa forma, teve essa abordagem para falar sobre o tema. E aí o que será que ele vai falar? Que está aí me arrepiando para eu continuar a ouvir. Então, vamos lá. Eu queria que você, que está me ouvindo, pensasse com você a respeito disso, né? Quer dizer, qual é o fundamento que faz da degustação da carne humana algo ultrajante, aviltante, e a degustação de outras carnes animais como normal, trivial, óbvia e moralmente irrelevante? Olha aí, hein? Pode ser que o assunto vá para um caminho interessante, hein? Professor Clóvis de Barros. Mas vamos lá, não vamos se animar antes da hora. Ó, eu vou pegar só alguns trechos e comentar sobre alguns. Depois ele aborda várias questões, vocês vão lá e ouçam inteiro o podcast, tá? Mas aqui só alguns trechos que eu acho bem legal a gente comentar. Ou seja, a carne tem proteína, nós precisamos de proteína, portanto, moralmente podemos, ou devemos, ou temos o direito de comer carne. Pois muito bem, esse argumento é um argumento que é apenas parcialmente tentador, porque sabemos muito bem que a proteína necessária, proteína de que necessitamos, ela é encontrável em outros alimentos que não carne animal. Portanto, eu nem vou me estender, porque isso basta para nós, né? Basta para nós. É possível perfeitamente passar a vida inteira sem comer carne animal e sem ficar anêmico de proteína, ok? Então, esse segundo argumento também não se sustenta.
Olha aí que interessante. Logo nesse momento aí, ele já deixa claro que o professor Clóvis tem informação suficiente que muitos nutricionistas não têm. E outros filósofos que vocês sabem de quem eu estou falando também não têm. De que sim, é possível a gente seguir uma alimentação à base de vegetais e conseguir todas as proteínas necessárias. E aí eu só faço um adendo, ele citou proteína, porque geralmente as pessoas falam de carne como proteína, mas todos os nutrientes como um todo. A não ser a B12, que a gente sabe, os animais também são suplementados. Se você adota alimentação à base de vegetais, você pode comer alimentos enriquecidos com B12, ou mesmo fazer uma suplementação semanal, diária, que não tem nenhum problema quanto a isso. Então, olha que legal ele ter essa informação que infelizmente a gente sabe que profissionais de saúde não têm. E aí vem a grande questão, se a gente pode ter uma alimentação à base de vegetais e ter todas as proteínas e os nutrientes todos, a questão aí sai do ambiente que normalmente as pessoas falam, que é, mas eu preciso comer, a gente come, não, aí já entrou no ambiente de escolhas. Então legal, né? Legal o professor ter essa questão bem clara e que trouxe para o seu podcast. Então, agora eu vou fazer alguns cortes, vamos escolher alguns trechos para a gente comentar. Esses animais vivem em condições horripilantes, né? Outro dia mesmo eu estava vendo na televisão um cidadão dizendo que que zelava pela saúde animal, pelo conforto dos animais, pelo não sei o quê, que aquilo era a chancela da indústria alimentícia ao bem-estar ecológico do animal, e piriri, lá, aí mostrou. E é assim, 1 milhão de galinhas por metro quadrado, né? 1 milhão de frangos, todos empilhados e tal, e aquilo era a boa condição. Né? Então, você está submetendo os animais a uma vida torturante, né? E depois você os mata antes da hora, é claro, para poder, só porque você gosta de degustar a sua carne. Me lembro uma vez que um cidadão me disse, escuta, sabe por que a maioria come carne e não vê nenhum problema? Então não deve haver um problema moral, porque se houvesse um problema moral, isso despertaria nojo na maioria das pessoas, e a maioria das pessoas come carne, come hambúrguer, come churrasco, existem países onde o churrasco é uma instituição nacional, uma instituição cultural, uma instituição arraigada, se fosse moralmente aviltante, já teríamos tirado isso do cardápio do mundo. Né? Ora, esse argumento é um argumento frequente, mas é um argumento de uma pobreza imensa, né? Pobreza imensa. Sabe aquelas coisas, olha, onde a fumaça há fogo, né? Não é verdade, né? Não é verdade. Tem outros que dizem assim, olha, se todo mundo está dizendo isso, é possível que seja verdade, né? Provável que seja verdade. Tem outros que ainda dizem, não vai ser só você com o passo certo, e todo mundo do outro lado com o passo errado. Se todo mundo está usando daquele jeito, quem deve estar errado é você. Então isso aqui é um argumento assim que quantifica as avaliações morais, né? Se muita gente avalia de um certo jeito, é porque deve estar certo. A quantidade faz a pertinência do argumento. Sabemos que isso é de uma fragilidade enorme. Por quê? Porque quase tudo o que é aplaudido pela maioria é péssimo, né? É frágil, é medíocre, né? A maioria condenou Jesus, a maioria condenou Sócrates, a maioria cancela, condena, vitimiza, chacina, cancela, faz o diabo. Então, é evidente que esse argumento é um argumento de uma fragilidade espetacular. Não é porque a maioria das pessoas come em algum momento carne animal que comer carne animal tem valor moral positivo. Muito interessante isso, né? Não é porque todo mundo come ou porque todo mundo fala de algo como sendo verdade que aquilo realmente faz sentido. O que o professor Clóvis está querendo dizer é que um argumento não pode ser baseado no que porque todo mundo faz, porque todo mundo fala. Não. E que normalmente a gente vê muitos erros e existem filósofos que falam sobre isso, né? É bem interessante, o professor Clóvis dá aula sobre essa questão, muito boas, e ele trouxe para esse ambiente e que vale a pena quando alguém comenta, mas todo mundo fala, se fosse errado, todo mundo já teriam questionado, já teria parado, talvez não. E o professor Clóvis de Barros concorda que talvez não é o fato de todo mundo consumir, todo mundo comer, isso ser algo de milênios, que a gente não deva questionar e pôr à prova se realmente faz sentido. Comer carne é natural, é da natureza do homem comer carne, é da natureza da mulher comer carne. Observe os nossos dentes. Observe os nossos dentes. Observe os nossos dentes. Há 2 dentes nas extremidades da boca, né? Não os 2 do meio do coelho, mais afastado nas extremidades da boca, que são os caninos, que provam que o homem e a mulher são de natureza carnívora.
esse argumento costuma vir acompanhado de um argumento, digamos, correlato. Animais comem animais. Comer animal é natural, é da natureza humana comer animal, e animais comem animais. Pois muito bem, esse argumento também é um argumento chinfrim. Por quê? Porque se existe alguma razão para sermos civilizados, se existe alguma razão para pensarmos na questão da moralidade, na questão da ética, é justamente transcendermos a nossa natureza, irmos além das nossas pulsões, da nossa animalidade, da nossa natureza e estabelecermos para nós limites de convivência que superam a animalidade, que superam a natureza, ok? Então, também não funciona esse argumento de que comer carne é natural. Olha aqui os meus caninos, isso prova que eu nasci para comer uma chuleta. Olha aí que legal a questão do argumento de que, é natural, né? Então é natural a gente fazer isso, é da natureza, o ser humano tá na natureza, os animais comem animais, eu também vou comer e ninguém tem nada a ver com isso, isso não deveria ser nem questionado moralmente, é pífio a gente falar sobre isso. Pois é, essa é uma questão que inclusive eu acho muito bacana a forma que o professor comentou, e aí, professor, me desculpa discordar da forma como você apresenta. Então eu entendo que de uma forma geral a percepção é que, não, o ser humano não aceita a natureza, né? Não que não aceita, eu não aceito, não, ele vai além, ele questiona e transforma esse questionamento em algo que se descola da natureza. Mas para mim, eu acho que esse argumento acaba gerando uma discussão que não precisaria ser discutida aqui. Não, mas espera aí, então quer dizer que o ser humano está fora da natureza? Não, eu acredito que a natureza do ser humano é exatamente essa, é questionar, é avaliar as coisas dentro do contexto em que ele está inserido e fazer novas escolhas, baseados na natureza humana, que é exatamente esse que nos possibilitou de criar os conceitos morais, éticos, que faz com que a gente olhe para algo que sempre foi feito e repense e tenha questionamentos, visões por outro prisma, olhando a situação com outros olhos. E isso faz com que a nossa natureza nos permita mudar e transformar aquilo que normalmente a gente diz que é a natureza, mas que na verdade faz parte da nossa própria natureza. Olha que legal isso. Então, quando alguém diz, usando esse argumento que é natural a gente comer carne, eu sempre digo que, olha, pode até ser, mas é mais natural ainda nós colocarmos em prática a característica principal do ser humano. A característica que nos diferencia de todos os outros animais, que é o de ter a capacidade de pensar, refletir, questionar e fazer novas escolhas. Essa é a nossa natureza e a gente não pode virar as costas para ela quando a gente faz escolhas, quando a gente monta o nosso prato, quando a gente lida com qualquer situação em que animais que têm a capacidade de sofrer, que lutam por suas vidas, estão envolvidos. Vamos lá, vamos continuar? Agora para o último ponto, para a gente finalizar e depois, lembrem-se, escutem o podcast completo. É perfeitamente possível deduzir que sim, havendo zilhões de galáxias e havendo em cada sistema zilhões de sistemas como o solar, que constituem os zilhões de galáxias, em todos esses sistemas havendo uma grande possibilidade de um planeta com condições semelhantes à da Terra, é matematicamente muito indicativo de que haja vida inteligente em algum outro lugar. Mas eu fico aqui, é só uma questão de suposição mesmo. Vamos imaginar então que os extraterrestres esses, eles adoram churrasco de carne humana. Então, eles adoram churrasco de carne humana. Então, o que eles fizeram? Eles chegaram aqui, escravizaram um monte de homens e mulheres de lá. Eles fizeram lá na terra deles um geladeirão, um frigorífico com embriões humanos. Mas assim, zilhões de embriões humanos de todos os tipos, né? De todas as nossas etnias, de todas... Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que eles vão nos comer, mas eles fazem nascer, eles põem aqueles embriões em chocadeiras de altíssima tecnologia, nascem os humanos, vivem lá 5, 6 anos, carne tenra, aí eles matam os humanos, tipo com uma guilhotina, né? Quebram o pescoço e tal, e fazem a nossa carne em churrasqueiras espaciais e tal, né? E a gente tem que ficar contente, porque, claro, a gente não ia nem viver, não ia nem nascer, não ia nem ter embrião. E graças a eles, né? Eles nos deixaram viver 5, 6 anos empilhados uns do lado dos outros, cacarejando, né? Em granjas humanas, até que fôssemos degolados. Então, bem legal, não é?
matador humano tem que agradecer os extraterrestres, que apesar de nos matarem, nos deixaram viver uns aninhos bem grudadinhos uns nos outros. Bom, acho que você entendeu que o argumento também não é lá essas coisas, né? Olha que legal, gente. Até o argumento do extraterrestre, né? De uma civilização extraterrestre, o professor trouxe. É muito comum, faz até um tempinho que eu não ouço esse argumento, né? De que, vamos parar para pensar. E se vem uma outra civilização extraterrestre e falam, poxa, a carne desses seres humanos é uma delícia, vamos lá, e como nós estamos acima deles, né? Nós estamos num nível superior, capacidade tecnológica de raciocínio, a gente faz o Van Gogh virar um principiante na pintura, a gente faz os pensamentos filosóficos de professores como Clóvis de Barros Filho serem pífios, iniciais, infantis, né? Estamos muito acima, então a gente pode explorar animais humanos para consumir e tal. Então, ótimo, está explicado, nós estamos num nível superior e tá beleza, vamos lá, vamos consumir os seres humanos, vamos desenvolver modelos para consumir eles, inclusive vamos utilizar o seguinte argumento, esses humanos aqui estão sendo feitos para isso, como o professor mostrou, né? Então nós estamos produzindo seres humanos que foram feitos para isso, para a gente comer. Olha como é frágil realmente essa argumentação de que nós somos superiores, e aqui um parênteses, né, superiores, de acordo com a nossa visão de julgamento sobre o que é ser superior ou não, né? Imagina se a gente fosse comparar a nossa capacidade de voar com uma ave. Então imagina como isso facilmente é visto como algo arbitrário. Mas mesmo que se tivesse uma categorização a respeito, a gente percebe que no sentido de sofrimento, no sentido de capacidade, vontade de viver e tudo que a gente pensar, os animais têm características idênticas à nossa. E aí, toda a questão de ser mais inteligente ou não, fica sem sentido nenhum, porque inclusive isso poderia ser utilizado entre os próprios seres humanos. Esse ser humano é muito mais elevado, desenvolvido, né? Baseado em quê? Baseado em que argumento? Porque a questão não é essa. A questão não é se o ser humano X ou Y tem capacidade, ou o animal X ou Y tem capacidade de pensar, de escrever livros. Nada a ver. Porque a questão aqui é como esses seres têm a capacidade de sofrer de forma muito similar e como a gente tem a capacidade de evitar isso de acordo com nossas escolhas. E o Peter Singer, no livro Libertação Animal, dá um exemplo muito interessante que dá para a gente utilizar aqui. Imagina que a gente está num prédio e um incêndio acaba se iniciando de forma rápida, prende as pessoas lá, os bombeiros chegam, todo mundo querendo fugir, mas os bombeiros falam, olha, infelizmente não dá para a gente salvar todos, nós vamos ter que rapidamente escolher alguns, e o critério que a gente escolheu é quem é mais inteligente. Então está aqui uma equação de segundo grau, quem resolver mais rápido está liberado, aqui tem uma pergunta de filosofia e tal. Não faz sentido. E esse exemplo que o Peter Singer dá no livro Libertação Animal é categórico e destrói qualquer tipo de análise voltada para essa abordagem equivocadíssima que também o professor Clóvis apresenta para a gente. Bom, vocês podem ouvir, vou deixar só o finalzinho aqui para vocês ouvirem. Olha que interessante o que o professor Clóvis fala no finalzinho a respeito da pessoa que reclamou lá sobre o churrasco com um antebraço de um ser humano e o que ele diria lá no final do podcast a respeito dessa reclamação quanto ao churrasco citado no início. Vejam só. Como você vê, meus amigos, eu não consegui e não é fácil achar um argumento consistente para que aquele fulano do churrasco lá do começo do episódio se indignasse com alguma justificativa plausível. Não conseguimos ajudá-lo muito, não. Se ele ficou bravinho, foi por puro preconceito. Afinal de contas, o que talvez ele pudesse cogitar é que a barbaridade que representa comer carne humana, o valor negativo da degustação da carne humana é extensível à carne de todos os demais animais vivos. E se porventura servirem um sorvetinho depois do churrasco,
Saiba que para tirar o leite em tanta quantidade assim, para abastecer o mundo inteiro, é preciso manter as vacas grávidas o tempo inteiro. Porque, eu não sei se você sabia, mas acontece com a vaca o mesmo que acontece com as mamães humanas. Se elas não estão grávidas, elas não dão leite. É preciso mantê-las grávidas. E isso é de uma crueldade em vida sem fim. Bom, agora eu juro que eu vou. Interessante, hein? Olha, eu quero dizer para vocês que eu fiquei surpreso com a abordagem, tudo que o professor Clóvis falou. Eu não sei, imagino que ele não seja no podcast, dá a impressão dele dizer que ele ainda consome, mas com certeza é uma visão que pode sim levar para o ambiente da filosofia aqui no Brasil para um outro patamar, pela representatividade que o professor Clóvis tem e, claro, eu espero que ele não só desenvolva esse pensamento, mas possa diariamente aplicar essa visão e que eu poderia dizer de forma categórica também. É inquestionável e o veganismo é sim inevitável, porque lá no fundo, ainda saindo até da própria filosofia, que é recheada de argumentos, mas lá no fundo a gente entende, a gente sabe, a gente percebe que os animais não merecem ser explorados, subjugados, mortos, porque é muito claro e inquestionável que eles sim merecem o nosso respeito, merecem o amplo respeito. É isso, gente. Espero que você tenha gostado e você sabe, né? Você está no Vegflix, o universo veg em um só canal.